Vamos lá. Meus irmãos, mais uma vez eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós estaremos dando início a mais uma aula. Aula essa que tem por tema o tema pneumatologia, aonde estudaremos a respeito da doutrina do Espírito Santo. Amém? É bem verdade que há alguns dias, alguns tempos, nós estamos reunindo, falando a respeito da palavra do Senhor e se aprofundando nesse conhecimento. Como, por exemplo, iniciamos falando a respeito da introdução à Bíblia, ou bibliologia. Depois estudamos educação ética cristã. Depois falamos um pouco a respeito de hamartiologia, estudando a origem do pecado, a doutrina do pecado. Falamos a respeito de missiologia, também uma aula muito proveitosa, aonde nós conseguimos compreender qual que é o papel da igreja, o porquê que a igreja nasceu e qual que é o papel da igreja do Senhor em relação a esse tema. Vimos que missões é algo que vem do coração de Deus. Deus foi o primeiro que fez missões. Citamos Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 15, quando Deus inicia um projeto salvífico. E missões nada mais é do que levar uma palavra de paz, amor, esperança, daquele a quem é todo-poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fazer missões é levar a palavra de Deus aos corações. Falamos e concluímos hoje, e iniciaremos mais uma aula, e essa trataremos a respeito desse tema, que eu muito me alegro, que é pneumatologia. Amém? Na aula passada, a gente falamos a respeito dos tópicos que haveremos de estudar. Vamos falar a respeito do próprio Espírito Santo. Vamos falar a respeito do pré-pentecostal, o pós-pentecostal, a trindade e a trinuidade de Deus, definição, essência, personalidades. O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, Jesus, que é o Filho, também é Deus. Enfim, vários temas vamos abordar durante esta aula. Eu confesso aos irmãos que eu estou muito alegre em falar a respeito do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o ser que vivifica o corpo, que é a igreja. Sabemos que a igreja do Senhor é um corpo que em unidades se movimenta, tendo Cristo como a sua cabeça e o Espírito Santo do Senhor vivificando esse corpo. Então é a igreja quem recebe esse Espírito, e só por causa desse Espírito continuamos fazendo toda a vontade de Deus, a vontade do Pai, levando aquilo que Deus nos confiou, que é a sua palavra, e também mudando os nossos pensamentos, mudando o nosso jeito de ser, se tornando pessoas melhores, através dos frutos do Espírito. Então, falar sobre o Espírito Santo vai ser algo muito interessante, tá? A igreja do Senhor precisa aprender mais a respeito desse tema, tá? Então, nós vamos falar a respeito de pneumatologia pelos próximos dias. Amém? Queridos, como é de costume, além do nosso material, que o Faeter nos possibilita, eu sempre gosto de trazer um material, um conteúdo secular, que nos permite ter uma profundeza maior em relação a alguns temas, tá? Haja vista de que o próprio material ele é muito bom, rico, profundo em conhecimento. Só que eu também gosto de abordar alguns temas seculares, e esses também abrem aí o nosso entendimento para determinadas coisas, tá? Então eu vou hoje, como é de costume, fazer a minha introdução e logo após damos sequência na apostila, tá bom?
Lembrando aos irmãos que nós temos aí a semana inteira, né? Praticamente aí 6 dias, 7 dias na semana para poder estudar, esmiuçar, se aprofundar no conhecimento de cada tema. Então, as dúvidas que os irmãos vão tendo a respeito do tema, os irmãos nos pontuam na próxima aula, amém? E vai ser bênção para a glória de Deus. Vamos lá, eu gostaria de começar com um texto na palavra do Senhor, João capítulo 16, versículo de número 7, tá? Os irmãos que trouxeram Bíblia, devido a termos mudado a parede do púlpito, deixado uma cor mais densa, mais escura naquele canto, hoje não será possível utilizarmos o data show ali, tá? Mas o objetivo é nós ponharmos o data show aqui no meio, e aí vamos acompanhar melhor também, como sempre temos feito. João capítulo 16, versículo de número 7, amém? Diz assim o texto na palavra do Senhor: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo-á de o anunciar. Amém? João capítulo 16, Jesus está dizendo aos seus discípulos assuntos acerca dos seus finais aqui na terra. Então, João escreve, Jesus dizendo que ele diz aos seus discípulos que ele iria retornar à destra de Deus, ele voltaria para o céu, mas ele enviaria um outro, o Espírito Santo, o Consolador. Estamos vivendo a era, ou a fase, ou o momento em que o Espírito Santo de Deus habita no meio de nós, está no meio da igreja. Por isso que eu disse que o Espírito Santo é quem vivifica a igreja, é o Espírito vivo que traz a igreja a se movimentar, produzindo os seus frutos. Amém? Então vamos lá. Pneumatologia ou paracletologia é a doutrina do Espírito Santo, tá? É a doutrina do Espírito Santo. Por doutrina podemos entender o estudo, instrução ou tratado acerca da pessoa do Espírito Santo. Nessa doutrina, estudamos acerca da natureza, existência, ministério, símbolos, nome e, dentro da teologia pentecostal, o próprio batismo com o Espírito Santo, bem como seus frutos, seus dons e o pecado contra o Espírito. Quando falamos a respeito de pneumatologia ou paracletologia, como assim a doutrina do pecado nos expõe, estudamos acerca do Espírito. E quando estudamos acerca do Espírito Santo, entendemos a respeito da teologia pentecostal. Estudamos a respeito do batismo com o Espírito Santo, os frutos e os dons que o Espírito reserva para a igreja. Estudamos a respeito do pecado contra o Espírito Santo. Então são também aí alguns temas que vamos ver durante as aulas, tá? Então vamos dar sequência aqui a respeito desse estudo, tá? Vamos lá. Então, estudo sobre o Espírito Santo.
Tá? Primeiro tópico. O Espírito Santo foi enviado por Cristo à Terra para fazer parte da vida diária dos crentes, de forma que sem o Espírito Santo nós não suportaríamos as aflições desse mundo. O Espírito Santo, ele cumpre diariamente o papel que o Pai, via Jesus, o designou a realizar e também fazer. O Espírito Santo faz parte do conselho de Deus, o Deus Trino, o Todo-Poderoso, ou seja, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade Divina. O Espírito Santo deixa o céu para habitar entre os filhos de Deus, ou nos filhos de Deus, de forma que este se torna um privilégio. Não conhecemos de fato o Espírito Santo por meio do nosso raciocínio, mas sim por meio da revelância bíblica. O Espírito Santo não é uma influência, mas um amigo fiel para todos os momentos e circunstâncias da vida, que nunca desamparará a igreja, os servos do Senhor. Ele trabalha ao nosso favor, para que alcancemos as vitórias propostas de Deus para nós. Jesus se refere ao Espírito Santo como um consolador, com um artigo definido. O título não se encontra em letras minúsculas, o que aponta para a pessoalidade desse ser transcendente, divino, celestial, pleno. Jesus afirma que o Espírito Santo, ele vem destinado aos discípulos e na dimensão da plenitude do plano salvífico a todo o seu rebanho e corpo na face da terra. Dessa forma, nós somos moradas do Espírito Santo. No versículo 8 ao versículo 10, Jesus estabeleceu a missão tríplice do Espírito Santo: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. No versículo de número 12, a qual nós lemos agora há pouco, Jesus diz aos seus discípulos que ainda há muitos mistérios a serem compartilhados com os seus discípulos, e essas revelações viriam a eles via o Espírito. Por quê? Porque naquele momento os discípulos não estavam aptos a receber as informações que Jesus tinha para passar. No versículo 13, aqui intitulado de Espírito da Verdade, então, além dos atributos que falamos a respeito do Espírito Santo até aqui, podemos ver várias e várias características que esse Espírito possui. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Uma certa feita, eu reunido com a mocidade, com a juventude, eu fiz uma pergunta e os indaguei o que era o Espírito Santo para eles. E ali saiu coisas absurdas a respeito do Espírito Santo, tá? Quando na verdade, quando nós passamos a estudar a respeito dessa palavra Espírito Santo, dentro da Sagrada Escritura, vamos ver que o Espírito Santo é muito mais além do que um dínamo, um poder, uma força. Mas ele é Deus, ele é sentimental, ele é intercessor, ele é consolador, ele é o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Assim como Deus Pai, ele também anseia com que nós chegamos no nosso objetivo final, que é a nossa salvação. Então o Espírito Santo é a verdade, ele é o Espírito da verdade. Sem o Espírito Santo nos movimentando, nos movendo, jamais nós, eu e o Senhor, estaríamos aqui. Por quê? Porque nós não seríamos convencidos do erro, do pecado, do juízo que nos reservava. Mas o Espírito Santo tocou em nossos corações e fez com que aqui nós estivéssemos, agora aceitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e recebendo do Senhor uma transformação, também através do seu Espírito. Tá? Então Cristo afirma que o verdadeiro cristão, ele não se guia, mas ele é guiado pelo Espírito Santo. É ele quem nos dirige em toda a verdade, de forma que se não há verdade numa pessoa, ela não é guiada pelo Espírito Santo. Tá?
ao utilizar-se do verbo falar, Jesus aponta para a pessoalidade do próprio Espírito, o Espírito Santo. Que não é uma força imaginária, tá? O Espírito Santo não dá testemunho de sua própria pessoa, mas sim do Cristo, nosso Senhor, pois essa é a sua missão, tá? Compartilhar com nós a revelação de Cristo, tá? Então, eu trouxe alguns temas, alguns tópicos, dando-nos um direcionamento acerca da pessoa do Espírito Santo, tá? Eu falei para os irmãos aqui, quando nós estamos concluindo a aula de missiologia, que eu ia me dedicar ao máximo a trazer riquezas a respeito desse tema. Por quê? Porque quando a gente falamos a respeito do Espírito Santo, há muitas dúvidas, muitas dúvidas mesmo, muitas, ímpares dúvidas, tá? Por exemplo, se eu perguntar aos senhores aqui nessa noite, para os senhores, assim como eu perguntei para aqueles jovens, o que é o Espírito Santo na sua concepção? Qual seria a resposta que nós teríamos nessa noite? Eu gostaria de escutar. Por quê? Porque através dessa pergunta e do que nós vamos escutar aqui nessa noite, nós durante as próximas aulas vamos trabalhar em cima disso. Lembra que a gente conversou e perguntou aqui a respeito do que deveríamos fazer para que a aula ficasse melhor? E uma das coisas citadas foi que ela deveria ser mais dinâmica, ter mais tarefas, ter mais temas que trouxesse os irmãos a ter mais contato com a lição. Sim ou não? Sim ou não? Foi, né? Então nós vamos fazer assim, tá? Eu gostaria que os irmãos se abrissem, né? E de um em um, tá? Nos falasse o que é o Espírito Santo para você. Eu gostaria de escutar o presbítero William primeiro, tá? Gostaria de escutar o presbítero William primeiro, tá? Entenda, filhão, que nós ainda estamos introduzindo a aula, tá? Vamos todo mundo aprender a respeito desse tema, a respeito do Espírito Santo, tá? Eu gostaria de escutar dos irmãos. Ah, pastor, eu não quero falar, ou eu não tenho vontade, interesse de dizer nesse momento. Amém, a gente vamos respeitar a sua decisão. Mas eu gostaria de escutar, tá? Presbítero William, o senhor quer vir aqui, ou o senhor quer falar daí mesmo? É a terceira pessoa da Trindade. Ele é um Espírito, como Cristo, ele não tem corpo físico, e ele está presente a todo momento do processo do nosso corpo. Amém. Irmã de Leusa, faz as suas palavras, as palavras do presbítero William. Amém. Diaconisa irmã Lúcia. Amém. Jovem Juan. Amém? Amém. Cooperador Gideão. O senhor quer usar o altar, a tribuna? Bom, Espírito Santo. O Espírito Santo realmente, ele é a terceira pessoa da Trindade. A explanação do irmão William tem razão, só que ele tem outras funções. Como Jesus também disse que ele seria um consolador. Ele teria a função de nos consolar quando nós estivéssemos aflitos. Outra função que Jesus deu para ele, companheiro. Entendeu? E o batismo com o Espírito Santo não deve ser confundido com o Espírito Santo. São coisas distintas. O batismo com o Espírito Santo nada mais é que revestimento. Entendeu? E o Espírito Santo é uma pessoa. Essa é só por aí que tem
Não, amém. Tá? Presbítero Mateus, meu filho. O Espírito Santo hoje, na atualidade, se não houvesse o Espírito Santo hoje, a igreja não existia. Hoje a igreja só está na terra e nós estamos vencendo. E as grandes vitórias é através do Espírito Santo. Estava lendo a palavra que no período pentecostal, o Espírito Santo ele descia, ele vinha e retornava. Ele vinha sobre o homem, manifestava o teu poder e retornava ao Pai. E hoje não, hoje ele está presente. Hoje é o que intercede por nós. Hoje nós só vencemos através do Espírito Santo. Como assim? Se não for o Espírito Santo, não vamos dizer que ele que convence, ele que visita nossas casas, ele que cura, a gente pode estar no culto, pregando, ministrando, mas se o Espírito Santo não fazer a sua boa obra, não acontece nada. Ele é a terceira trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. As pessoas às vezes confundem, né? Eu saí, nós recebemos uma pessoa no mundo da droga perdido ali, eu disse que não pode fazer nada. Mas quando a gente clama ao Espírito Santo, ele pode acontecer, sarar, curar, transformar, pode revestir igual a Gideon colocou aqui, no batismo do Espírito Santo, é um revestimento dos nossos aqui. Não é, as pessoas acham. O Espírito Santo é o Espírito Santo, batismo do Espírito Santo é um revestimento do Espírito Santo, é uma autoridade, daí na sequência que vai ter dons espirituais, vai ser usado por Deus. Então, hoje temos que ter cuidado, que a Bíblia diz, cuidado com qual é o pecado que a gente leva para o inferno. Suicídio, tirar sua própria vida e pecar pelo Espírito Santo. Quantas pessoas aí que foram líderes espirituais, pastores, foram grandes homens de Deus, usados por Deus e fizeram o quê? Pecaram com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquele que peca com o Espírito Santo não é salvação. Então é muito delicado falar. Esse dia um rapaz me questionou, um pastor, e questionou, falou para mim que era uma só pessoa, um só Deus, sabe, quis embaraçar toda a situação. Eu falei, não. Aí nós confundimos toda a situação, porque quem veio salvar a humanidade foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que hoje, quem intercede por nós, hoje, está nos ajudando naquela discussão. Aí você vem com essa balela, então isso nós temos que entender o que é passar por nossos filhos. Eu só vivo hoje, só estou vivo hoje na obra de Deus para o Espírito Santo. Senão eu já estava no Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Diaconisa irmã Cristiane. Sim, sim. E assim, sim. O que pode falar? Sim, com certeza. Tá? Eu sou muito detalhista nas coisas, né? Como é que é? Não entendi. Tem um pastor, aí ele cai pronto. Enfim, o alicerce dele desaba. E aí ele vai voltar. Aí voltou novamente para os caminhos do Senhor. Claro que o arrependimento ele já se lavou e se revestiu novamente, então é uma nova criatura. Certo. O Espírito Santo do Senhor volta a si mesmo. Então vamos lá. Vai arrependimento. Sim. Jesus, ele traz algo relacionado a isso. Tá? Se observarmos a Bíblia, vai ter uma orientação da parte de Jesus, que ele diz assim: olha, o nosso corpo é uma casa, tá?
O nosso corpo ele é uma casa. Ele é uma casa habitada, ou habitável. Tá? E no exemplo que Jesus usa, ele diz assim, olha, o nosso corpo é uma casa que no primeiro momento está habitada por um espírito imundo. Tá? Um espírito imundo. A partir do momento que você se arrepende, né, que você se converte, automaticamente esse espírito imundo que está habitando em você, ele é obrigado a se retirar. Tá? Então, quando ele é obrigado a se retirar, quem que faz habitação na casa? O Espírito Santo. Tá? Então, agora a pessoa, e eu disse ali que eu sou muito detalhista, né? O presbítero Mateus ali trouxe algo relacionado à lição, falando ali do pré-pentecostal e o pós-pentecostal, né? Que no passado o Espírito Santo de Deus não habitava dentro do homem, ele habitava em volta do homem, né? Então, no exemplo que Jesus traz já é diferente, tá? No pós-pentecostal o Espírito habita em nós, tá? Então, quando o Espírito Santo de Deus faz morada dentro da gente, há o poder transformador. Agora, pecamos de novo e decidimos ir para os velhos hábitos, as velhas práticas mundanas, o Espírito Santo de Deus ele não compactua com isso. Por quê? Porque ele é Deus, Deus é santo, e importa que sejamos santos também. Então o que o Espírito faz? Ele se retira, e o texto que Jesus traz, ele é muito interessante, que ele diz que o espírito imundo que habitava a casa fica vagando, e vai chegar um dia que ele vai voltar para ver como que está a casa, e se a casa estiver habitável, ele retorna, busca mais 7, e agora em 8 fazem habitação. Por isso que é muito difícil um desviado retornar para os caminhos do Senhor, tá? Então assim, respondendo a pergunta da senhora, seria mais ou menos isso. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, tá? Assim, ó, agora eu falo coisas assim, mas são pessoas que mais ou menos, mas não está dando. É muito difícil o homem que foi separado do espírito e ele pecar do morto e voltar para o evangelho. Eu conheci uns 3, 4, nem consigo voltar. Não é coisa sua, isso é verdade, é fato. A Bíblia diz que quem experimentou a glória de Deus no seu extremo jamais volta. Tudo inchado, tentando matar. Tá? Jamais. E era um pregador do evangelho, ganhador de real. Por quê? A vida fala assim, Deus não é homem para que o mundo e homem para que se arrependa. Se a Bíblia diz que quando você blasfema contra o Espírito Santo não tem pecado, não tem perdão, não tem medo. E blasfemar contra o Espírito Santo não é só o ato do Espírito que você fala mal do Espírito Santo. Existem blasfêmias que você faz com atos, com atitudes. E essas são complicadas. Ananias e Safira, no livro 4, da Bíblia dele, bem claro. Vou combinar a entrada do tempo. Mas fala, vai falar o pecado é outro, mas tem a ver com profanação do tempo do Espírito Santo. Amém? Então assim, Houve um caso também que só ali, houve um caso da irmã que aconteceu. O pastor Napoleão Falcão estava na ponta do Gideão, o pastor renomado, para pegar os 4 anos do mundo. Qual foi o pecado dele? Se prostituiu com uma mulher, apareceu uma mulher mais linda lá, ele entrou no meio lá e foi lá se prostituiu. Caiu. Aí tem uma coisa, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Ele se entendeu que a situação dele foi, passou pelo período, se arrependeu do que ele fez, voltou. Está fazendo a obra de Deus. Muitos outros pastores caíram, mas não pecaram com o Espírito Santo, não abandonaram. Ela falou que esse homem de Deus se abandonaram. E ele foi embora. sim, E não tem como sim. voltar mais. Agora você imagina, por exemplo, se hoje nós estamos aqui, firme, forte na presença de Deus, e aí às vezes já não está vendo a inclinação, e nós desviamos, irmão, tem que fazer se desvia. Aí são 7 demônios, e mais um líder ainda. Você imagina como é difícil para voltar. E você vê filho de pastor desviado, você vê às vezes obreiro desviado, e quando ele desvia, se está aqui, não é fácil, você vê que não é fácil.
incomodado, falando comigo, e eu esperando ouvir, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica, ele espera, ele chega, se tem algo de errado, ele traz, é engraçado que ele traz o Gideão, e o Espírito Santo vem com o Gideão aqui, e fala comigo, e fala, não é isso, o caminho não é esse, a direção é outra. Então o Gideão não tem palavra para falar para mim. Mas quando eu estou na presença de Deus, chega para o Espírito também e na direção, o Espírito Santo usa ele, vem. Os meus meninos tinham jogado para o pai, mas não colocação aqui do lado aqui, ó. Foi colocado o sábado e foi montado aqui em casa do contrário. Ele não sabe que tem uma casa de educação, você vai ter que colocar a palavra. Aumento sexual, uma mulher. Mano, os pensamentos nossos não são os pensamentos de Deus. Deus está me tirando de outra direção. O meu carro está para vender. Era um carro que eu fazia assim, ó. Está na garagem. Esse carro era para ter um ano praticamente que eu estou querendo vender ele. Não vende, sabe por quê? Uma vez que Deus me deu. E o Espírito Santo está falando assim, ó. Essa semana o Espírito Santo está falando assim para mim, ó. Você vai lá e tira o carro da garagem que eu te dei dele. Não é para vender. Eu quero fazer umas coisas, mas o Espírito Santo quer outra. E assim é na igreja. Às vezes a gente fala assim, mas por que o pastor Daniel está fazendo isso? Por que o pastor Gideão está fazendo isso? Não é eles, é o Espírito Santo que está fazendo a direção. A gente que é ovelha, a gente fica na direção do trabalho, esperando ouvir. Está lá, meu carro não vende. Hoje eu já tive uma visão diferente. Peraí, eu sou outro de Deus, eu estou querendo olhar numa parte financeira, olhar. Não, vamos orar, isso aí parece que é o diabo, é certo. Deixar o Espírito Santo tomar outra direção. Não, mas é. Mas é. Entendeu? Mas é verdade. Vai me tirar tempo da igreja, vou ter que estar lá final de semana, não vou. Entendeu? Limpando piscina. É desse jeito. O ano passado, para você pegar, Aí eu vou olhar diferente. Se Deus fala assim para mim, assim, tocar no coração do meu sogro, falou assim: a partir de hoje a casa de vocês vão. Amanhã eu levo a piscina na minha casa, tem piscina para tomar banho. É mais fácil do que eu É verdade. festa para me envolver esse monte de gente. E minha situação com Deus. Eu sabia que o dinheiro está vindo de várias formas. Sim, sim. É noiada, é traficante, é bandido. Mas é isso, né? A ideia, o objetivo do diálogo, bate-papo, é deixar a aula mais introvertida, né? Entender dos irmãos a respeito do que os irmãos pensam a respeito do tema e através do que os irmãos falar também a gente poder, durante as aulas, ir trabalhando, né? Em cima dos temas, das dificuldades, tá? Pode falar. A história da casa limpa e o espírito maligno ou o Deus para nos encontrar é fácil. E essa brecha que dá é a gente. E eu vi as mães de meninas proceder reclamando com isso sobre o jogo que se deu no boteco. E ele disse que não tinha nada a ver aquilo. O Espírito Santo me funcionou. E eu esperei ele sentar com toda a sabedoria que ele tinha que ter. Eu comecei a conversar com ele. Ele baixou a cabeça. Eu comecei a explicar para ele do mesmo jeito que eu explicar aqui. Falou do mesmo jeito que eu falei no meu lugar. Entendeu? Salmo primeiro. Meu filho, eu preciso entender salmo primeiro. Entendeu? E aí eu disse para ele que era pecado. Ele baixou a cabeça. Entendeu? Então, o Espírito Santo tem dessas também. Provavelmente ficou alguma dúvida. Na hora que ele entrou na igreja, a mensagem que falava com tudo. Essa coisa. Benção. Mas é. Quando a gente sendo direcionado pelo Espírito, é tudo em conformidade. Mas vamos lá. Então, irmãos, a gente pôde aqui entender algumas coisas, até no então, a respeito do Espírito. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, ele pertence à Trindade Divina. O Espírito Santo, assim como João escreveu, Jesus mesmo dizendo, possui alguns atributos, né? Como, por exemplo, o Consolador, é o próprio Espírito Santo de Deus que atribui os dons para a igreja, é o próprio Espírito Santo de Deus que trabalha, molda a vida do ser humano, prepara, conduz o ser humano às moradas eternas, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele é muito mais além do que uma força, um dínamo, um poder, tá? Nota-se que a primeira vez que Jesus aparece aos seus discípulos, os 12, eles estão dentro do quarto orando, tá? Eles estão ali trancados, né?
logo após a morte de Cristo, todo mundo se trancou, todo mundo se aterrorizou, né? E Jesus aparece no meio deles, né? E assopra sobre eles e diz: olha, recebeis o Espírito Santo, né? Então ali eles recebem o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles são revestidos de poder pelo Espírito. Então ali sim acontece um dínamo, uma explosão, né? Eles são cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, são cheios de dons ministeriais, como por exemplo o dom de sabedoria, né? E citei algumas vezes aqui o próprio Pedro, né? Pregando o Evangelho com veemência, eloquência, com unção, com graça, almas se convertendo pela voz de um simples homem, que não era mais Jesus, agora era Pedro, no meio da turma o mais bravo, né? O que tinha ali uma personalidade difícil, né? Então, só se pode acontecer essas transformações através do Espírito Santo. Então, estudar sobre o Espírito Santo faz com que nós entendamos, né, o porquê que a igreja ela é diferente no meio da sociedade. Por que as pessoas são mais pacíficas? Por que as pessoas são mais, como é que eu posso descrever? Mais sábias? Como que as pessoas são mais resilientes, né? E dentre outros atributos, né? Simplesmente porque possuem o Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, ele é Deus, né? E ele foi concebido a nós com propósitos, tá? João capítulo 14, versículo 16 e 17, o texto diz, tá? E eu rogarei ao Pai, tá? E ele vos dará outro Consolador, tá? Para que fiqueis convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós, né? Pneumatologia, novamente citando o nosso tema, ou paracletologia, é o termo empregado por Jesus Cristo e carrega a ideia de um outro do mesmo tipo. Quando Jesus fala de Consolador, ele quer dizer que enviaria uma pessoa da mesma essência que ele possuía, tá? Por exemplo, uma forma de consolar alguém que está aflito. Quem aqui não se recorda do próprio capítulo 14, do primeiro versículo, quando Jesus começa ali a observar os seus discípulos, a qual ele está dando as últimas instruções, ou uma das últimas instruções, e quando ele começa a falar acerca do que haveria de acontecer, ele vê os seus discípulos tristes, né? Ele vai olhar para os discípulos e vai os consolar, dizendo: olha, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Por que Jesus disse isso? Porque ele falou para os discípulos o que haveria de acontecer, né? Então ele mesmo vai dizer: se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou para o Pai, vou voltar para o céu, tá? Mas eu só vou para lá, nesse primeiro momento, para preparar lugar para vocês, a fim de que quando eu estiver lá, vocês estejam comigo também. Então Jesus consolou os seus discípulos, sim ou não? Sim. Então quando Jesus ele emprega esse termo, né, eu vos enviarei outro Consolador, ele está dizendo: olha, eu vou enviar outro, eu vou rogar a Deus, o Pai, que envie outro, que também vai consolar vocês, tá? Vai ajudar vocês, vai instruir vocês, da mesma forma que ele fazia. Então quando Jesus, né, ele está dizendo: eu vou mandar outro do mesmo tipo, tá? No versículo 16, 17, ele está querendo dizer que vai enviar uma pessoa com a mesma essência, com a mesma potência, com a mesma missão, né? Consolar a humanidade. A palavra que designa o Consolador aqui se tratando de uma aula de teologia, tá? Significa paracletos, tá? Aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja, aquele que reanima, aquele que revive,
aquele que intercede ao nosso favor, ou seja, ele é um defensor de uma corte. Tá? Olha que interessante. Então a palavra consolador, ela vai significar aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja ou reanima. Olha que interessante, tá? Então o Espírito Santo, de fato, concluindo o raciocínio, ele é o Espírito vivo que movimenta o corpo de Cristo, tá? Olha que interessante. Jesus sabia a aflição que a igreja ia passar. Jesus sabia os momentos difíceis da igreja, o que os discípulos haveriam de ter que enfrentar para vencer as suas missões. João capítulo 15, ali os versículos sendo discorridos, vamos entender. Jesus vai dizer: olha, antes de o mundo aborrecer vocês, outro consolo. Lembra vocês que ele aborreceu a mim primeiro. Então Jesus sabia que era necessário alguém ficar com os discípulos dele, alguém ficar junto com a sua igreja. Por quê? Porque senão não teria a boa obra sendo realizada. Os discípulos não teriam a quem os consolar, a reavivar, a animar. Os discípulos não teriam aquele a quem concebesse a eles poder, dons, frutos sendo produzidos pela sua essência. Enfim, o Espírito Santo é a base da igreja. É a base da igreja. Falar sobre o Espírito Santo é falar sobre o tema, o pilar, a base central da atualidade da igreja, tendo em vista que Cristo é o pilar da igreja, mas o Espírito Santo veio para exercer a sua função. Então nós devamos dar crédito, devamos diariamente nos dispormos a zelar, a fazer manutenções, para que o Espírito Santo do Senhor não se retire do nosso meio, não se retire do meio da igreja, não nos deixe sozinhos. Amém? Aqui mesmo foi falado, é uma opção nossa, termos o Espírito Santo ou não. As nossas ações, atitude, o nosso jeito de ser, quem vai decidir tudo isso? Amém? Então, o termo empregado por Cristo, que carrega a ideia de um outro mesmo tipo, tá? Ele queria dizer, enviaria uma pessoa com a mesma essência, tá? Potência, mesma missão, consolar a humanidade, tá? A pneumatologia é, portanto, a ciência que estuda o Espírito Santo. Nota-se que essa é uma doutrina, não é apenas um estudo do Novo Testamento, pois também se debruça sobre temas apresentados no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 1, versículo de número 2, olha lá, diz o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra ela era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que interessante, no verso 2 de Gênesis 1, nós vamos ver a atuação do Espírito Santo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo de Deus estava com Deus na criação do mundo. Nota que o texto ele é bem explícito quando ele vai dizer: façamos o homem segundo a nossa semelhança, a nossa imagem. O próprio Deus, ele estava dialogando com ele mesmo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus, ele volta para a destra de Deus, volta para os céus, mas ele deixa Deus na terra. Olha que interessante, porque o Espírito é Deus, tá? O Espírito está na mesma visão, o Espírito está na mesma missão, o Espírito tem a mesma potência. O Espírito é o próprio Deus, ele é uma pessoa, tá? Apocalipse 22, versículo 17: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser
tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. É um livro que também apresenta uma menção a respeito do Espírito Santo. Olha que interessante, citamos o verso 2 de Gênesis, capítulo 1, que inicia falando a respeito do Espírito, sim ou não? E vamos ver em Apocalipse 22:17, o último versículo, o último livro, os últimos versículos da Bíblia Sagrada, encerrando com o Espírito Santo. Nota-se que lá no início o Espírito estava, no meio o Espírito estava, e no final o Espírito está também. O Espírito, volto a dizer, está na mesma visão, missão, tem a mesma força, a mesma potência. O Espírito Santo do Senhor é o próprio Senhor. Em algumas ocasiões a Bíblia se refere ao Espírito Santo utilizando-se apenas da palavra Espírito. No Antigo Testamento a língua hebraica traduz esse termo como Ruach, expressão que está ligada a Espírito e que significa essencialmente respiração, ar, força, vento, espírito, ânimo, humor, hálito ou espírito. No Novo Testamento, escrito em grego, a palavra é pneuma, por isso possui aqui o seu tema pneumatologia, tá? Que significa estudo a respeito do Espírito, tá? Então, nós vamos ver que na Bíblia Sagrada utilizamos duas escritas, tá? Uma em hebraico e outra em grego. No Velho Testamento se escreve em hebraico e o termo utilizado é o Ruach. No Novo Testamento, na palavra grega, se escreve pneuma, né? Que possui o mesmo significado, tá? Conceitos de Espírito Santo na Bíblia. Primeiro subtópico: o texto sagrado apresenta o Espírito Santo como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele aparece nas Escrituras pela primeira vez, lembra lá? Fizemos a leitura do texto, Gênesis capítulo 1, versículo 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de quem? De Deus. Ele estava com Deus, ele é Deus. Então o Espírito, ele é a terceira pessoa da Trindade, que se inicia com Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, Deus Filho, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo. Segundo subtópico, o artigo que antecede o termo Espírito Santo o define e o distingue dentre os demais Espíritos. Isso é interessante, é bom fazermos aqui uma anotação. O artigo também se refere à natureza dessa pessoa. Por exemplo, ele é o Ruach, o pneuma, o Espírito, né? O texto apresenta a sua essência, o seu caráter, a sua potencialidade, a sua eternidade, existência, a sua conexão com a divindade. Ele é o Espírito de Deus. Isto é, ele apresenta a sua missão de uma operacionalidade submissa à divindade. Ele veio fazer a vontade de Deus, lembra? Jesus disse: eis que eu vou, mas rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador. Ele veio cumprir a missão do próprio Deus, do Deus Todo-Poderoso, Gênesis capítulo 1, versículo 12, nos mostra também que o Espírito não vive na inércia, pois ele se movia sobre a face das águas. Olha que interessante, ele tem um Espírito vivo também, ele é o próprio Espírito, ele é Deus, ele se move, ele se movimenta, ele é uma pessoa, A pessoa do Espírito Santo é proeminente. Olha que interessante, em ambos os testamentos, o Espírito Santo é Deus, ele é Deus, e possui nele mesmo todos os atributos divinos. Dessa forma, as pessoas da Trindade diferem apenas na operacionalidade de seus ministérios. O Espírito Santo é substituto legal de Jesus na terra, desde o dia do Pentecoste,
e será até o dia do arrebatamento da igreja. Até o dia do arrebatamento da igreja. Tá? Queridos, antes de entrarmos agora na página 107 da nossa lição, tá? Nota-se que eu estou somente introduzindo acerca do tema, tá? Eu gostaria que nós fizéssemos uma observação, tá? Uma observação. Na Bíblia Sagrada, existe-se formas de se ler que talvez nós acomodamos de forma errada. Então eu abro aqui um parênteses e coloco aqui um tópico, tá? Por exemplo, o que não é o Espírito Santo? Tá? Vamos lá. Primeiro, o Espírito Santo não é um vento, uma chama de fogo, uma chuva, um nevoeiro ou uma pomba branca voando durante o culto, tá? Não é, tá? O Espírito simplesmente utiliza-se de várias imagens para revelar as suas obras, tá? Olha aqui, ó. Volto a repetir, o Espírito Santo não é um vento, ele não é um vento. Se os irmãos falar aqui, não, o Espírito Santo, ele é um vento. Não, ele não é um vento. Não é um vento. Não, o Espírito Santo, ele é o fogo. Não, ele não é o fogo. Não, o Espírito Santo é uma pombinha, lembra lá? Abre-se o céu, a pombinha desceu, né? Com a pomba, né? Não, o Espírito Santo de Deus não é nada disso, tá? O Espírito simplesmente utiliza-se de várias imagens para revelar as suas obras, tá? Sua natureza e também as suas muitas qualidades. Por exemplo, não pasmem os senhores, eu vou falar algo aqui que pode às vezes aos irmãos parecer que eu estou elegendo, mas não é. O que os irmãos acham que é o anjo? Qual que é a sua fisionomia? Diga. Não, mas qual que é a fisionomia do anjo? Poderia ser tão arcanjo, né? Certo. Semelhante ao homem, 6 asas, 2 colocam no rosto, 2 corpos e 2 colocam nos pés. Entendi. Então a semelhança de um anjo é essa. Entendi. Bom, essa qualidade de anjo, existem outras categorias de anjo. Entendi. Da angiologia. Isso aí, tá? Eu entendi. Mas irmão, pasme os senhores. O anjo é aquilo que você quer ver. O anjo, ele tem várias formas de se apresentar. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui bem rapidinho que passou na minha cabeça aqui, ó. Quando Deus vai avisar Ló que vai destruir Sodoma e Gomorra, o que Ló vê? Ló vê um homem. A vizinhança de Ló também viu homens. Tão certo é, desculpa o termo que eu vou utilizar aqui, o pecado estava tão cruel, tão perverso, que os homens queriam ter relações com eles. Vão à casa de Ló, tentam invadir a casa, sim ou não? Eram homens, sim ou não? Viam homens, sim ou não? Mas eram anjos. Não estou sendo herege, você entende isso daqui, tá? Da mesma forma que quando o céu se abriu, tá? Isaías observa Deus assentado num alto e num sublime trono, acima haviam serafins, aquilo que o Senhor citou, e ali ele viu esses serafins com 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, né? E com 2 cobriam o rosto, e a todo momento diziam santo, santo, santo. Talvez ali Deus queria mostrar através da figura do anjo algo para Isaías. Vocês estão entendendo? Então, o Espírito Santo de Deus, ele não é aquela pombinha lá, entende? Ele se revela, para que nós pudéssemos o enxergar.
Não é, entenda isso aqui, irmãos, tá? Eu não quero ser, ainda mais que nós estamos gravando, tá? Eu não quero ensinar coisas erradas, tá? Mas ele não é aquela pombinha lá, ele não é o fogo, ele não é o vento, tá? Ele não é o vento, tá? Ele utiliza-se de várias imagens para poder revelar suas obras. Eu falei que no púlpito um tempo atrás, não sei se os irmãos entenderam, tá? Quando eu digo que Deus ele é tão grande, mas tão grande, tão poderoso, que para que Deus possa se revelar, Deus tem que se diminuir, é verdade. Deus tem que se caracterizar de uma forma que nós venhamos o enxergar e o entender. É sério? Nós só acreditamos de fato que Deus existe, irmãos, entende isso daqui, porque Cristo veio à Terra. Sim ou não? Sim ou não? Qual que é a referência de Deus que nós temos? Jesus, irmão. Entende? Vocês viram Jesus? Vocês viram Jesus? Os irmãos viram Jesus? Então por que vocês estão aqui? Não, mas daí não vale a pena, né? Aqueles lá são Jesus bonitão, né? Os galãs, né? Mas ninguém aqui viu Jesus, irmãos. Agora, alguém viu Jesus que foi passando informação, que foi passando informação, que foi passando informação, e o Espírito vivifica e testifica todas essas coisas. Entende? Não, não é nada bonito, tá? Então vamos lá. Então o Espírito Santo ele simplesmente utiliza-se de várias imagens para poder se revelar, tá? Para poder se revelar. O Espírito Santo não é uma coisa, uma atitude, uma atmosfera, um ambiente ou uma mera presença, entende, irmãos? Ele é Deus. Eu estou querendo mostrar isso aqui porque nós temos que tirar da nossa cabeça aquela visão equivocada de que Jesus simplesmente é um poder, o Espírito Santo é um poder, sabe? Ele não é um poder somente isso e pronto, acabou, não. Ele não é somente aquele que vai te dar força, não. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, ele pertence à terceira pessoa da Trindade, ele está na mesma visão que o Deus Pai e o Deus Filho, ele é uma pessoa, ele é dotado de sentimentos, ele é dotado de personalidades, de características, entende? Por exemplo, ele é o Consolador, né? Ele é o intercessor, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele tem característica, e não é um mero poder, e só isso, entende? Não vou recorrer ao Espírito Santo somente porque eu preciso de força, não vou recorrer ao Espírito Santo porque eu preciso de bálsamo somente. Não, irmãos, nós temos que recorrer ao Espírito Santo reconhecendo a sua característica principal. O Espírito é Deus. Preciso recorrer a Deus. Irmão, pode ser sincero para o senhor? A cada dia que passa, o Apocalipse deixa de ser um medo e se torna uma esperança. É sério. Sim. Sim, sim. Então, para que nós possamos testificar o que falamos aqui, né? João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Olha que interessante. Quem vai ensinar? Vocês entenderam? Ele é uma pessoa, irmão. Entende? Ele é uma pessoa da Trindade, porque para ensinar tem que saber. Entende? Para ensinar tem que fazer, para curar tem que ter poder, tem que ter autoridade, entende? Então assim, nós precisamos tirar da nossa cabeça, é forte, se Paulo estivesse aqui, estava gritando, é forte, né? Deus fala aí, a sua palavra fala assim, e de batizar os povos, pode falar, pode falar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele faz presente, ele tem que dar. Ele é Deus, irmão. Quando se vai dar a bênção apostólica para a igreja, pouco se presta atenção. Nós vamos ver nessa aula.
falando sobre o tema, tá? Nós vamos falar. Bom, meu mouse tá? Vamos ensinar a bênção apostólica, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Aí Santo. Deus faz a bênção apostólica e ele fala, e no final ele não coloca o nome do Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte da unidade. Consolações do Espírito Santo. Ele vai consolar, ele vai te levar para casa, ele vai te abençoar, ele vai fazer você mudar no culto, ele vai te dar glória, presente. Sim. O estudo, para mim, me traz assim, as reflexões, é que aquilo que ele não aceita, somos irmãos. Ele nos incomoda, ele não se permitiu que eu errara. Porque às vezes a gente pensa, e não pensa? Não, mas eu penso. Sim? Eu vou só citar também. Pode, fica à vontade. Ano passado, quando eu estava desempregada, no ano para 2015, mais fácil. E foi um momento delicado, eu já comentei várias vezes. Aí uma colega disse assim, Sidneu, a minha filha tem um ponto, tem um bar. Se você quiser, eu faço com ela e você vai vender espetinho. Aí, você fica lá, o sábado, o domingo que dá mais movimento. E aí, é verdade. Aí eu falei, Senhor, que me sustenta. Eu não vou não, porque vai me tirar o tempo da igreja, vai me tirar da presença do Senhor. Mas será que eu falei isso e eu não fui porque eu quis? Irmão Daniel, quando a gente pensa que o dinheiro é bom, mas quando a gente pensa como que ele vai, eu penso assim, como ele vai chegar até a minha mão, eu faço minhas reflexões. Sim. E meu irmão estava bem aqui falando, eu faço as minhas reflexões. Eu faço as minhas reflexões. Vou até fazer um comentário. Olha, Pode falar. Eu fui comprar um negócio na loja, aí a moça conversa e eu assim, de café. E daí ela pegou e me passou o dinheiro. E aí, do jeito que eu peguei o dinheiro, com a nota e vim para casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui ver, ela tinha me dado dinheiro a mais. E aí, vocês acham que eu vou ficar com aquele? Pode ser um centavo, não é meu. Aí eu estou falando, dinheiro? Mas eu faço as minhas reflexões. Senhor, como é que esse dinheiro está chegando até as minhas mãos? Sim. Não, tá sério. Se eu trabalhei, eu ganhei. Mas foi. Aí. Sabe por quê? Porque eu tenho conta prestada. Eu tenho conta prestada. Eu vou prestar minhas. Não, Deus está vendo tudo. E daí? Pois é, e aí? Eu sou muito eu faço reflexões. Sim. Mas é. Então, assim, irmãos, nota-se que falar a respeito da pessoa do Espírito Santo, ela vai muito além da visão superficial que nós temos a respeito do tema, tá? Nós estamos só introduzindo ainda tudo aquilo que vai ser falado aqui, né? Mas aqui já se traz aí uma grande reflexão a respeito, tá? Se os irmãos puderem abrir as vossas apostilhas aí no capítulo 107, tá? Gente, vamos dar sequência aqui. Isso, 107. Eu estou ainda me adaptando com o instrumento aqui, né? Estou meio desconcertado. A gente cuida qualquer coisa que vai falar, né? Pode estar errando, mas é errando que a gente se aprende, né? Mas então vamos lá. Pneumatologia trata a respeito da doutrina do Espírito Santo, tá? Já conseguimos entender o porquê de pneuma, né? Pneuma é uma palavra grega que traz aí a nós a visão de espírito, né? Logia vem do logos, estudo, tá? Assim como nós temos visto aí nas aulas
que nos antecedeu a esta, tá? Então, pneumatologia é o estudo acerca do Espírito Santo, é a doutrina que estuda o Espírito Santo, tá? Nós concluímos ali, falamos de alguns erros, né, que temos ao se tratar da pessoa do Espírito, tá? Nós falamos um pouco a respeito disso, tá? E nós vamos dar agora início os comentários da nossa apostila, também falando a respeito disso, tá? Vamos lá. Espírito Santo, tá? Muitos erros e confusões existem em nossos dias no tocante à personalidade, às operações e às manifestações do Espírito Santo, tá? Eruditos, olha que interessante, pessoas que estudam profundamente a Bíblia, tá? Ó, eruditos consiste, mas equivocados, têm sustentado pontos de visão ou ponto de vista errôneos, tá, a respeito dessa doutrina. É vital para a fé de todo crente cristão que o ensino bíblico a respeito do Espírito Santo seja visto em sua verdadeira luz e mantido em sua correta proporção, tá? Vamos lá, buscando obter uma visão panorâmica da pessoa, somente da pessoa? Não, mas também da boa obra do Espírito, tá? Talvez tentamos maior êxito dividindo os fatos ao seu respeito em dois períodos, tá? O primeiro período é o período pré-pentecostal e o segundo período, o período pós-pentecostal, tá? Muito me alegra, presbítero Mateus, quando o senhor foi fazer comentário a respeito do Espírito, o senhor trazer aqui para nós a visão do senhor dentro da lição. Isso me alegra muito, né? A gente vê que os irmãos estão estudando, os irmãos estão buscando conhecimento, isso é importante, é interessante, tá? Então, para que nós possamos aqui falar a respeito do Espírito Santo, em uma visão panorâmica, tá? Nós vamos falar desses dois termos. O primeiro termo é o termo pré-pentecostal, e o segundo termo, o termo pós-pentecostal, tá? No período, ou no tema pré-pentecostal, nós temos aqui, ó, o Espírito Santo pré-existia como a terceira pessoa da Trindade Divina, tá? E nessa qualidade ele sempre esteve ativo, sempre, tá? Então, vamos lá, o Espírito Santo já pré-existia como terceira pessoa da Trindade, tá? E nessa qualidade esteve sempre ativo, ok? Mas o período que antecedeu o dia do Pentecoste não foi a época de sua atividade especial. Olha que interessante, é o que o presbítero Mateus falou. O Espírito Santo lá no Velho Testamento existia, sim ou não? Sim, tá? Por exemplo, vou citar alguém aqui, Sansão, tá? Sansão era um nazireu separado para defender o povo de Deus, tá? Ele tinha o Espírito Santo, sim ou não? Não tinha o Espírito Santo? Por que não? Sansão, quando Deus queria usar ele, o Espírito Santo vinha sobre ele, não habitava nele. Por exemplo, quando Sansão estava deitado nas brechas dos filisteus, o Espírito Santo não estava com ele. Mas quando ele enfrenta um filisteu com aquele cara de jumento, aí o Espírito Santo vinha sobre ele, ungia ele, ele lutava. Outro personagem muito importante que é desculpa, professor. Fica à vontade. Davi, o Espírito Santo de Deus habitava em Davi? Não, mas quando ele pega 5 pedras e lança uma na testa de um gigante de 5 metros de altura, quem estava sobre ele, revestido, que revestia ele naquele momento era o Espírito Santo. Maravilha. Então, nós já conseguimos entender algo aqui, sim ou não? Nem começamos a esmiuçar a lição,
né? Nem começamos a esmiuçar a lição. Introduzimos muita coisa, falamos muita coisa, mas assim, agora vamos começar a estudar a respeito dos temas, né? Então nós vimos aqui que no período pré-pentecostal, tá? No pré-pentecostal, o Espírito Santo existia, irmãos, é claro, ele é Deus, ele sempre esteve lá, né? Lemos aqui Gênesis 1, versículo 2, né? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Então o Espírito Santo, sendo Deus, sempre esteve lá, sempre, tá? Acontece que nesse período que antecede aí o Pentecoste, não foi o Espírito Santo confiado uma tarefa especial, tá? Ele existia, ele é Deus, ele sempre esteve ali, mas não era a atividade principal sobre a vida do povo o Espírito Santo, não. No Velho Testamento, quem age no meio do povo é o próprio Deus, tá? O próprio Deus, por boa vontade e misericórdia, ele mesmo faz as boas obras na terra, tá? Ele mesmo. Vocês vão ver que no Velho Testamento, a todo momento, o próprio Deus está conversando com Moisés, dando instrução a Josué, enfim, Davi, os profetas, né? E dentre outros mais. Então o próprio Deus fez a sua boa obra. Período do Novo Testamento, Jesus inicia o período da graça, e agora nós temos o Espírito Santo, tá? Mas vamos ver que o período do Antigo Testamento foi de preparação, nota-se, tá? Se os irmãos quiserem anotar, tá? Foi um momento de preparação e espera, tá? Então, o período do Antigo Testamento foi um momento de preparação e de espera, tá? Eu peço licença para os irmãos, eu vou me agachar aqui só para pegar a caneta, tá? Então, foi um período de preparação e um período de espera, tá? As verdades conhecidas eram verdades simples e dadas por meio de lições. Olha que interessante, tá? E dada por meio de lições, tá? E lições objetivas, tá? Só havia e só podia haver pouco contato pessoal entre o homem e Deus. Olha que interessante, tá? Ocasionalmente, um patriarca ou um profeta falava face a face com ele, mas, mesmo então, compreendiam os assuntos que eram tratados, tá? Naturalmente, que o Espírito esteve ativo durante aquele período, tá? Porém, o número de vezes que ele é mencionado no Antigo Testamento mostra-nos a notável diferença existente em sua ministração no Antigo Testamento, tá? E mais de metade desses números de vezes somente no livro do Atos, tá? O Atos dos Apóstolos. Enquanto em todo o Novo Testamento ele é mencionado mais de 3 vezes para cada referência que lhe é feito no artigo ou no Antigo. Durante esse período pré-pentecostal, o Espírito descia sobre os homens, tá? Isso que a gente já falamos aqui agora. Então ele estava no homem? Não. O Espírito de Deus descia sobre o homem. É o caso que o cooperador Gideão falou, tá? Quando Sansão precisou matar 1000, o que aconteceu? O Espírito veio sobre ele, tá? Ao contrário de hoje, que o presbítero Mateus é o templo e a morada do Espírito Santo. Veja bem, olha que interessante. No Velho Testamento, antigamente, no período pré-pentecostal, o Espírito vinha sobre, tá? Hoje ele está em nós. Olha que interessante, né? Então, o Espírito descia sobre os homens apenas por um período de tempo, a fim de inspirá-los, tá? Para algum serviço especial, e deixava-os quando essa tarefa era terminada. Ele não permanecia geralmente com os homens que nele habitavam, tá? Então, o período pré-pentecostal, a gente já entende-se que o Espírito Santo de Deus, ele estava ativo, ele é Deus. Como é que é? Não, mas aí a gente foge um pouquinho aqui, tá? Mas assim, ó,
no Velho Testamento, o período pré-pentecostal, tá? A gente vê que o Espírito está sobre a terra, tá? Ele é Deus. Por exemplo, vinha sobre o homem para que o homem pudesse realizar uma tarefa, uma função específica. Depois que a tarefa era executada, ele se retirava, tá? Ele estava no Velho Testamento, sim ou não? Sim ou não? Amém. Então os irmãos entenderam que o período pré-pentecostal, o Espírito está ali, ele está ativo, só que não é a sua função, não é o seu papel fazer o que ele faz hoje, ok? A gente viu ali que nós passamos por um período de preparação e um período de espera, para que o Espírito pudesse exercer a sua função, tá? Então o primeiro período ali, tá? Para que nós possamos ter aí essa visão panorâmica a respeito do assunto, nós vamos ter o tema pré-pentecostal, tá? Agora nós vamos para o pós-pentecostal, tá? Esse período que se estende do dia do Pentecoste até os nossos dias, olha que interessante, não se acabou, tá? Pode legitimamente ser chamado de dispensação do Espírito. Assim como no Antigo Testamento, Deus aparecia aos homens e durante a vida terrena de Cristo, habitou entre os homens. Olha que interessante. Deus aparecia aos homens e durante a vida terrena de Cristo, Cristo habitou entre os homens. Olha lá que interessante, ó. Semelhante, após o dia de Pentecoste, por meio do Espírito Santo, Deus veio para habitar nos homens. Olha que interessante, tá? Então nós vemos aqui pelo menos 3 eventos, tá? Quais são esses? Deus falava com o homem face a face. Deus se manifestava para a humanidade. Por exemplo, Gênesis capítulo de número 1, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo 3, tá? Deus descia ao Éden para conversar com o homem. Deus falava com o homem face a face, tá? Porém Deus não habitava com os homens. Deus está lá, na glória, tá? Os homens estavam ali no paraíso. Então Deus vinha, falava, se comunicava e voltava para o seu lugar de origem, tá? Veio Cristo, veio o Senhor Jesus. Jesus habitou entre nós. Ele habitou entre nós, andou com a gente, conheceu nossa cultura, ou a cultura da sua época, né? Conheceu as comidas típicas da sua época, fez a sua boa obra, mas voltou para a direita de Deus, voltou para casa, né? E o Espírito nos foi enviado. Para quê? Para habitar em nós. Eu entendo aqui algo. Deus falhou, frustrou-se nos seus projetos? Não, eu não vejo dessa forma. Jesus falhou, se frustrou no seu projeto? Não, também não. Mas Deus, Jesus, que também são Deus, entendeu que Deus tinha que habitar dentro do homem. Para que o homem pudesse ser moldado, ser transformado de verdade, viver uma vida de verdade, em santidade, reto diante de Deus, Deus precisava habitar dentro dele. Tá? Então eu aprendo isso daqui. Sabe o que eu sei? Parece ser tão plano para aplicar, e ele vai ser melhorado no decorrer do trajeto também. Sim. Do início do Novo Testamento até a morte de Jesus. Né? Então, o plano que foi feito, ele foi sendo adaptado e melhorado às nossas funções. Na sequência da missão, ele deixou o Espírito Santo como deitou, mas eu Vou deixar o outro Consolador. igual, Não está sozinho. Tipo assim, mesmo perfil. mesmo nós não estamos sozinhos. Nós estamos todo o tempo sendo consolados, todo o tempo sendo monitorado, cuidado, entendeu? Mas aí depende de cada um de nós. Sim, entenda, ó, o homem está na terra, aí Deus resolve, vou falar com o homem. Deus sai do céu, vem para a terra e tem um contato com o homem, fala com o homem. Deus resolve o seu assunto e volta para casa, tá? Ok? Jesus,
vem do céu para a terra, habita com o homem, por um período de tempo, habita com o homem, entende o homem, passa a visão para o homem e volta. Agora ele veio com força. Agora ele veio com força. Por quê? Porque ele não veio só para habitar ou para falar com o homem, ele veio para habitar no homem. O que eu entendo aqui, irmãos? Que não tem mais volta. Uma vez apoderado pela graça do Senhor e o Espírito do Senhor dentro de nós, daqui é para casa, irmãos. Daqui é cruzar os portões das mansões celestiais e pela eternidade ser junto com o Senhor. Hã? Errada? Tá? Então, olha que interessante, tá? Ele veio para habitar em nós e a sua habitação é permanente, tá? Cristo estava encarnado no corpo de Jesus de Nazaré. Naturalmente que isso não pode ser levado a um ponto extremo. Há, aliás, um ponto de nítida diferença. No caso de Jesus, havia a divindade unida a uma humanidade caída. Lembra? Jesus só foi glorificado após a sua ressurreição. Jesus está encarnado em homem, habitando no meio de homens, mas em uma humanidade corrompida. Tá? Eu entendo que Deus falava face a face com o homem, ele descia, falava face a face com o homem se corrompeu, Deus retornou, mandou o seu filho para propósito. Para resolver a situação. É isso aí. Vou resolver a situação. Deus mandou Jesus vir para que nossos pecados fossem perdoados, mas que desse uma sequência no plano divino. É isso aí. E aí o que aconteceu? Resolveu a situação, nossos pecados foram perdoados, Jesus voltou com Deus e mandou o Espírito Santo para quê? Habitar em nós. Habitar em nós e nos preparar. É isso aí, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Não temos. Se tem um texto que eu gosto muito, tá? Conversei até com o cooperador de Deus algumas vezes, é Mateus capítulo 25. Por que eu gosto muito? Porque aquele texto nos traz assim, grandes ensinos, tá? Grandes ensinos. E mostra-se um período em que a noiva se adormece. Sim ou não? A noiva é a igreja. A noiva é a igreja. Ambas as noivas são noivas, sim ou não? Então são igrejas preparando esperando as núpcias do Cordeiro, do Senhor, do seu Senhor, do seu esposo. Só que no período do tempo elas adormeceram. Só que algumas, mesmo adormecidas, tinha reserva. Tá? Tinha reserva. Qual que era a reserva? O Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo. Quando se ouviu aquele brando, aí vem o noivo, aquelas que estavam com reserva, se incinerou, pegou fogo, entenda-se assim, né? As portas se abriu, a igreja foi arrematada, e só quem estava com reserva da pessoa do Espírito Santo subiu. Então assim, eu gosto muito desse texto devido a isso, tá? Mas vamos lá, tá? Para nós não se perder no raciocínio. A união do Espírito com a igreja é a presença de Deus na humanidade caída, o here, tá? O dia do Pentecoste marcou o raiar de um novo dia nas relações entre o Espírito Santo e a humanidade. Olha que interessante, ó. Ele veio para habitar na igreja. Todo o trabalho eficaz que a igreja tem feito só tem possibilitado de isso ter acontecido, irmão, porque o Espírito habita na igreja. Entende? Não se tem possibilidade de se fazer obra alguma se o Espírito não for conosco. Não tem. Por que eu cito muito Pedro, irmãos? Leiam lá os textos. Leiam lá os textos. Tá? Leiam os textos. Quando vem os soldados romanos buscar Jesus,
Pedro está do lado deles, sim ou não? Eles estavam orando. Jesus estava amargurado, estava ali em um momento de muita angústia, sabe? Pedro estava do lado deles, sim ou não? Quando os soldados, aqueles preterianos, aqueles soldados grandes, bonitos, encorpados, chegam para pegar Jesus, qual que é a ação de Pedro naquele momento? Vendo tudo aquilo, rapaz, vamos cair de porrada nesses caras aí, meu. Pedro, que nunca se desarmou, nunca largou sua espada, arrancou a espada na hora, irmão, e mandou a espada no pescoço do homem. Acontece que ele errou o golpe, pega na orelha de Malco, arranca a orelha de Malco. Eu vejo Jesus muito chateado, se agachando, pegando a orelha, colocando a orelha do homem no lugar. Olha quem que era Pedro, irmão. Atos 2, o povo agora cheios do Espírito, né? Aquele Pedro que cortou a orelha do homem, prega, irmão, mas prega com tanta autoridade, com tanta veemência, com tanta graça, com tanta sabedoria, que o povo que os ouve se converte ao Evangelho. Só concluindo o raciocínio, se converte ao Evangelho. Por quê? Porque Pedro era bonito? Porque Pedro tinha espada? Não, irmão, porque o Pedro tem o Espírito Santo, irmãos. Pedro está cheio do Espírito Santo. Presbítero Mateus, nós não fazemos nada de nós mesmos, se não for o Espírito Santo. Nada flui, nada acontece, nada cresce, a igreja não vai para frente se o Espírito não estiver dentro da igreja. Quantas igrejas nós ouvimos falar que fechou-se as portas no período pandêmico? Quantas, irmãos? Estou falando de fechar as portas porque estávamos impedidos pela pandemia de fazermos os nossos cultos. Não, fecharam as portas mesmo porque não tinha receita para manter. Talvez, irmão, é uma porta que Deus abriu para tirar de cena esse povo que estava usando a sã doutrina, a palavra, para si ganhar dinheiro. É que eu estou sendo filmado, né? Então, assim, se Deus não tiver, se o Espírito Santo de Deus não tiver no meio do corpo, o corpo é morto. Vamos entender isso aqui? O que é a igreja? É um órgão vivo, sim ou não? É um corpo. O texto diz isso. A igreja é um órgão vivo, corpo que possui membros, suas unidades, ok? Esse corpo está regido por uma cabeça, Cristo, que agora tem o Espírito Santo para ser viva, irmãos, para ser viva, no meio da sociedade, ser uma igreja viva, uma igreja poderosa. Imagine, irmão, a mente de Cristo, a vontade e a disposição que nós temos, agora cheios do Espírito Santo, se nós se levantar como Deus quer que nós nos levantemos, mas não tem diabo que fica na nossa frente, irmão. Não tem, irmãos. Por que eu gosto de falar isso? Porque quando eu leio Lucas capítulo 10, eu me entusiasmo, sabe? Eu me entusiasmo com o operador de Deão, eu fico alegre. Jesus vai olhar para os discípulos e vai dar uma risada sarcástica. Quando Jesus vem assim, ó, na verdade eu vos digo, ele está sendo sarcástico, ele está sendo risonho, ele está sendo introvertido, né? Na verdade eu vos digo que eu vi Satanás na velocidade de um raio que é do céu. Jesus ficou feliz com o seu discípulo feliz porque os diabos lhe sujeitavam. Olha que interessante. Aí Jesus vai, na verdade eu vos digo, né? Eu vi Satanás na velocidade de um raio que é do céu. Aí Jesus vai olhar para ele e vai complementar: eis que eu vos dou poder para pisar sarças, serpentes, espinhos, escorpiões, e nada vos fazer dano algum. Se a igreja entender isso aqui, irmãos, mas não tem diabo que fica na frente da igreja. Por quê? Porque nós somos bons, fortes? Não, porque a igreja é viva, a mente da igreja é Cristo, e o Espírito que vivifica a igreja é o Espírito Santo, que também é Deus. Amém ou não amém? Como um corpo, exatamente. O individualismo não leva ninguém a lugar nenhum. Não, porque a igreja sou eu, a igreja é você, e o tempo, isso Deus habita, não sou eu, Deus habita na minha casa, eu não preciso do tempo.
Vamos lá. Ó. Todo o trabalho eficaz que a igreja tem feito só se pode se realizar se o Espírito for com a igreja, tá? É fato, é fato. A incredulidade, a dúvida e a crítica pode atacá-lo, mas não pode derrotá-lo, tá? Não pode derrotá-lo, tá? A igreja, o verdadeiro corpo de Cristo, tá? Habitado pelo Espírito Santo de Deus, é tão indestrutível como o próprio trono de Deus. É o que eu estou falando. Atos capítulo 2, versículo de 1 ao 4. Tá? A igreja do Senhor, se ela se posicionar como igreja, irmã de Deus, se posicionar como igreja, mas não tem nada para a igreja. Jesus disse que as portas dos infernos não prevaleceriam contra a igreja. Só que nota-se algo aqui, irmãos. As portas dos infernos não prevalecerá. O que é prevalecer? É ganhar terreno, sabe? É vir de encontro. Não, olha que interessante. O que não vai prevalecer contra a igreja? O que não vai prevalecer contra a igreja? As portas dos infernos. Irmão, eu entendo o seguinte: a igreja está na porta do inferno resgatando. Está parada ali, irmão. E as portas dos infernos, o inferno, quem está lá dentro, não pode vir contra a igreja. Está entendendo? Por quê, irmãos? Porque nós temos poder e autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito do Senhor está sobre nós. Nós temos poder. Entende? Isso é interessante, irmãos. Tá? Mas vamos lá. Que horas que são agora? 9h25, tá? 23, tá? Vai por quê? Tem janta lá? Tem janta lá? Hoje tem. Você imprimiu as provas, não? Não mandei? Opa, vou mandar agora então. Então vamos lá. Então nós entendemos aqui, irmão, a respeito de dois temas, tá? O tema que nos mostra a ação do Espírito no período pré-pentecostal, a ação do Espírito no período pós-pentecostal, tá? Nós somos uma igreja pentecostal, sim ou não? Amém? Por quê? Porque acreditamos, tá? Acreditamos no dínamo, tá? Na força, no poder do Espírito. Deixa eu só mandar aqui para o presbítero ele a prova, tá? Irmão, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Tá interessante a aula, tá boa, tá gostosa? Vamos lá. Então nós vimos ali a respeito do Espírito Santo, a respeito da visão equivocada que alguns eruditos têm em relação à sua pessoa, além da sua ação, né? Vimos aqui dois períodos que o próprio Espírito Santo de Deus habitou, né? Ou se manifestou, tá? Agora nós vamos estudar aqui a respeito da Trindade e a triunidade de Deus, tá? Primeiro, iniciamos pela definição. O que é Trindade e triunidade, tá? Os termos Trindade e triunidade, referindo-se a Deus, não se acham nas Escrituras, tá? Trindade divina não significa que Deus se manifesta em três modos diferentes. Entende isso aqui, tá? Isso aqui é muito equivocado por muitos, tá? Então, Trindade divina não significa que Deus se manifesta em três modos diferentes. Então não significa isso, tá? A Escritura nos revela Deus uno em essência, tá? Em três pessoas distintas, ok? Eternas e iguais, ok? Então vamos lá. Então nós vimos aqui, ó,
A Escritura nos revela um Deus uno, tá? Um Deus, tá? Esse Deus em sua essência, em três pessoas distintas, eternas e iguais, tá? Essência. Essência é aquilo que faz com que uma coisa seja o que é. Por exemplo, natureza íntima das coisas. Pessoas individual que subsiste por si. Uma pessoa espiritual. Então, olha aqui, para a gente poder entender, essência é aquilo que faz com que uma coisa seja o que é. Deus é o que é, ok? Então nós vimos aqui a essência, a personalidade é qualidade do que é pessoal, tá? Então, enquanto a essência é aquilo que faz com que uma coisa seja o que é, talvez natureza íntima das coisas, a personalidade é a qualidade que é pessoal, caráter essencial exclusivo de uma pessoa, aquilo que se distingue de outra, individualidade consciente, tá? As três pessoas da Santíssima Trindade têm uma só essência, tá? Tem uma só essência, uma personalidade que chamamos de Trindade, tá? Então vamos entender isso aqui. A essência é o que? É aquilo que faz com que uma coisa seja o que é, ok? É a natureza íntima, natureza íntima das coisas, pessoas individual que se subsiste por si só, no caso a pessoa espiritual, no caso Deus, ok? Então essa é a essência, ok? A personalidade é a qualidade do que é pessoal, caráter essencial e exclusivo de uma pessoa, aquilo que a distingue de outra, individualidade consciente. As três pessoas da Santíssima Trindade, no caso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, têm uma só essência, tá? Uma personalidade que chamamos de Trindade de Deus, tá? Em essência, o Espírito Santo é Deus. Em existência, ele é conhecido como o Espírito Santo. Ok? Então, em essência, o Espírito Santo é Deus. Em existência, ele é conhecido como o Espírito Santo. Ok? Aí vamos lá. Vimos definições, vimos a essência, a personalidade. Agora nós vamos fazer uma pergunta. O Pai é Deus? Utiliza-se essa expressão na Bíblia Sagrada, o Pai me enviou, ok? Mas o Pai é Deus? Vamos lá? João capítulo 6, versículo 27, alguém abre aí para nós, fazendo um favor? Só para fazermos uso da Bíblia. João capítulo 6, versículo 27. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece a vida eterna, ao qual o Filho do Homem nos dará, porque esse o Pai, Deus, o selou. Ok? Então vamos lá. A pergunta é: o Pai é Deus? Sim ou não? Ok. João capítulo 6, versículo 27, o texto diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida, e essa vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Quem dará? O Filho do Homem. Quem é o homem? Deus, o Pai. Pois nesse Deus, o Pai imprimiu o seu selo. Olha que interessante, tá? Então Deus é o Pai é Deus, ok? Aí a pergunta é: o Espírito Santo então é Deus? Tá? Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 3. Pode? Ananias, com que encheu Satanás,
que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço terreno. Não mentistes ao homem, mas a Deus. Olha que interessante. O Espírito é Deus, sim ou não? Tá? Olha lá, ó. Ananias, por que se encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Para que mentisse a quem? Ao Espírito Santo. E retivesse parte do preço do terreno, ou seja, retirou-se, né? Você não mentiu aos homens, mas você mentiu a Deus. Então aqui, ó, se faz a atribuição do Espírito sendo também pertencente à Trindade. Então o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, o Espírito também é Deus, tá? Então vamos lá, por quê? João capítulo 1, versículo 1, diz lá, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era, tá? Interessante que essa palavra princípio, ela deriva-se do Barashit, tá? Que traduzida é a fonte, é lá na fonte, lá no início de todas as coisas, tá? Lá no início, tá? Então no princípio ele era o Verbo. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra, tudo que se foi feito por palavra. Então lá na fonte, no princípio, no início de tudo, ele era a palavra. Olha que interessante, tá? E além de ser a palavra, ele estava com Deus, tá? E a palavra era o próprio Deus. Por quê? Porque João, no capítulo 1, versículo 1, mostra para nós o início de todas as coisas. Vamos lá, Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a profundeza, sobre a face do abismo, né? E assim sucessivamente. Então quem que inicia-se a fala? O próprio Deus, né? Quando ele vai dizer assim, ó, haja luz. Então no princípio criou Deus os céus e ok? Então ele vai mostrar que no princípio ele era a palavra, depois a palavra estava com Deus e depois a palavra era Deus, tá? Então ele mostra que Jesus sendo Deus, tá? O Filho de Deus, ok? Então vamos lá. Então nós observamos aqui a definição, essência, personalidade, e vimos que Deus ele é o Pai, ele é o Todo-Poderoso, tá? Vimos que o Espírito Santo é Deus e vimos também que Jesus é Deus, ok? Partimos daqui então. Então vamos lá. Deus é Filho e Espírito Santo? Sim ou não? Por quê? Amém? Então vamos lá. Porque simplesmente Deus ele é um. Em essência, tá? E ele é três em pessoas distintas. Tá? Lembra lá, ó? A gente falamos sobre essência. O que é essência? Essência é aquilo que faz com que uma coisa seja o que é. Ok? Tá? É natureza íntima das coisas ou pessoas individual que se subsiste por si mesmo. Não houve-se uma criação. Tá? Então, sabendo que Deus ele é em essência, e três em pessoas distintas. A essência de Deus é única, indivisível, mas tem três modos de subsistência, e não três modos de manifestação. Tá? A pluralidade da divindade não é pluralidade da essência, mas pluralidade pessoal. Portanto, a essência de Deus é única, ela é indivisível em três pessoas distintas e em três modos de subsistência. Por isso o nome da Trindade Divina é Eu sou o que sou. Tá? Deus é o único ser que realmente é. Nós apenas existimos. Ok? O seu espírito é imanente em cada ser, mas ultrapassa de forma transcendentemente todos os seres. Tá? Então Deus ele é
Espírito, o Espírito Santo? Sim ou não? Ok? Vamos lá, vamos adiante. O Pai é eterno. Jó 17, 24. Pais, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amastes antes da fundação do mundo. Tá? Então, se Deus já o amava antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas existirem, tá? Então Deus é eterno, sim ou não? Se ele já existia antes de tudo, existe nos dias de hoje, sabemos que existirá eternamente, amanhã, então ele é eterno, tá? O Filho é eterno, Isaías capítulo de número 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então o Filho é eterno, sim ou não? Pai da eternidade, irmãos. Está aprendendo? Sim ou não? Você vai fazer um resumo e vai falar para nós no final da aula. Pode ser? Sim. Então vamos lá. O Espírito Santo de Deus é eterno, irmãos? Por quê? Olha lá, a carta do escritor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a... O Espírito é eterno, irmão. Tá? Aí vamos lá, vamos voltar lá de novo, lá. Deus é Pai? Então vamos lá. Deus é Pai, primordialmente em virtude da relação que Ele mantém para o que é eterno Filho. Essa relação é de prioridade e não de superioridade. O Filho nos é apresentado nas Escrituras como sendo o Logos, a imagem e a efulgência de Deus. O Filho unigênito do Pai. Lê aí para mim alguém, João, capítulo 1, versículo do 14 ao 18. Pode ler. Deus declara o Verbo eterno como tendo autoridade do Filho ungido como rei do universo, construindo o sumo sacerdote. Vamos lá. João, capítulo 1, do 14 ao 18, né? Então vamos lá. Deus declara o Verbo eterno como tendo autoridade de Filho, ungindo-o como Rei do Universo e construindo o sumo sacerdote. O Filho de Deus nunca, jamais teve um começo de existência, mas uma relação eterna com o Pai, tá? A subordinação do Filho ao Pai não é uma subordinação de essência, como também a prioridade do Pai não significa superioridade, tá? Então nós utilizamos aqui até agora dois temas, tá? Um colocando uma pergunta, o Pai é Deus? Outro colocando a pergunta, Deus, Ele é Pai? Sim ou não? Tá? E temos aqui o porquê da resposta. O Filho de Deus nunca, jamais teve um começo de existência. Por quê? Porque Ele é Deus. Sim ou não? Tá? Mas uma relação eterna com o Pai. A subordinação do Filho ao Pai não é uma subordinação de essência. Ele não é subordinado a Deus por essência. O que é essência? Essência é aquilo que faz com que uma coisa seja o que é. Ok? Como também a prioridade do Pai não significa superioridade. Tá? Então, o Pai não é Deus por ser Pai. É isso que se conclui aqui. Tá?
Porque Deus não é somente Pai, mas também Ele é Filho, Ele é o Espírito Santo. O Filho não é somente Deus, Ele é Filho, Ele é o Espírito Santo. O Filho não é só Filho, Ele é Deus, Ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é só o Espírito, Ele é Deus, Ele é o Filho. Então, conseguimos entender um pouco a respeito disso aqui, tá? Eu vou parar a aula para a gente poder fazer a prova de missiologia, tá? E o que nós vamos fazer, tá? Nós em casa vamos estudar o capítulo 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, tá? Até aqui, até o 118, tá? Eu peço aos irmãos, hoje é segunda-feira, tá? Que hoje, até sexta-feira, os irmãos estudem isso daqui, tá? O que eu vou fazer? Tá? Como a gente havia conversado na semana passada, eu vou formular algumas perguntas e eu vou enviar no grupo no sábado, ok? Os irmãos vão fazer o seguinte: os irmãos vão pegar essas perguntas, ok? Os irmãos, em um caderno ou uma folha de caderno, vão escrever essas perguntas e vão respondê-las e me entregar na próxima aula. Amém? Por quê? Porque eu me recordo que quando a gente conversou aquela vez, os irmãos falaram, não, a gente poderia ter mais tarefas para que possamos aprender um pouco mais. Então, nada mais justo. Ok? Por que eu vou só mandar as respostas no sábado? Porque o objetivo é fazer com que os irmãos leiam o conteúdo, entendam o conteúdo. Amém? Para quê? Para quando eu chegar aqui na segunda-feira, eu falar qualquer bobagem, os irmãos falam, não, isso está errado. Tá? E nós aprendermos junto. Amém? Sim ou não? Então tá. Então fica dessa forma, tá? Da onde paramos até o capítulo 118. Estudemos-nos em casa até a sexta-feira. Eu vou formular algumas perguntas até sábado, eu envio no grupo. Os irmãos a respondam na individualidade de cada um e me tragam na segunda-feira, tá? Então, os irmãos que não participou da aula hoje, fica essa atividade para a casa. E na próxima aula teremos aí um encontro, tá? E continuaremos falando a respeito do tema pneumatologia. Amém? Que Deus abençoe.